Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do Poder Judiciário, eles decidiram o que você falou aí, tirar a hediondez do caso de tráfico de entorpecente, mas não é para todo mundo. Né? Alguns casos, eles analisaram um caso separado, concreto, um caso separado. Agora a gente vai entender melhor se isso vai repercutir para os outros casos, se vai valer para todo mundo ou não. E para aprender sobre isso, nós convidamos, ele veio e nós agradecemos o Dr. Jânio Siqueira, que é um advogado criminalista bastante conhecido, conceituado na cidade, já foi membro de conselho penitenciário, enfim, de várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil e atual membro também do Instituto Paraense de Direito de Defesa. Dr. Jânio, obrigado por sua presença. Nós queremos entender melhor sobre essa decisão do Supremo. Como é que o senhor vê essa decisão? Essa decisão ela veio ao encontro de algumas jurisprudências que já ocorriam pelo Brasil todo. Minas Gerais, o Tribunal do Rio Grande do Sul também, Dorivaldo, que não reconheciam a hediondez nesses casos aí do chamado tráfico privilegiado. Qual é? É o tráfico, pequeno tráfico. O tráfico daquele traficante ocasional. Então o Supremo retirou essa hediondez se o réu realmente for primário, como disse o Ronaldo, de bons antecedentes, se não se dedicar a atividades criminosas e, principalmente, não integrar nenhuma organização criminosa. O que muda isso na prática, na pena, por exemplo? O fundamental é a pena. Porque hoje, pela hediondez do crime, se fosse mantido, ele não teria direito a reduzir a pena de 1/6 a 2/3 da condenação imposta pelo regressão de regime. Questão também e também a progressão do regime, também outro aspecto, o Ronaldo lembrou bem, a questão da progressão do regime, que ele começaria como inicialmente fechado. Mas outra coisa, tem outras particularidades também. Não ter direito ao indulto. Não é? O sursi hoje, com essa decisão do Supremo, já é possível. Você acha que isso é bom? E a fiança também. Você acha que é bom para a sociedade brasileira? É bom essa decisão? Olha, eu como advogado, e aqui vou ser muito honesto, eu, como sempre fui com vocês da imprensa, como advogado é excelente, não é? Eu não sei se a sociedade vai receber isso com o mesmo entusiasmo com que a classe jurídica recebe. Não é? Agora, como no parâmetro da lei, eu também vejo que há uma medida justa, porque há situações muito injustas. No caso das mulheres, por exemplo, mulheres que estão presas aí por fazer um tráfico de sentimental, por questão de parentesco. Necessidade, né? E acabam se envolvendo. Então seria uma medida assim, para, digamos, punir aquele traficante que é usuário, aliás, que é, digamos assim, acostumado, organizações criminosas do dinheiro, punir diferente daquele que é uma primeira vez. Claro. A primeira vez, ele vai ter um tratamento diferenciado do Estado. É uma chance. Vai ter um tratamento diferenciado do Estado, né? No sistema penitenciário, isso repercute? No sistema penitenciário. Olha, hoje, por exemplo, a questão das mulheres, elas representam um universo de 68% das mulheres que estão presas hoje no sistema prisional brasileiro, Ronaldo. 68 em 100, mais ou menos. Elas estão relacionadas ao crime de tráfico. Entendi. E desse universo de 68%, 45% delas, ditas pelo ministro Ricardo Lewandowski nessa decisão, foram decorrência de tráfico privilegiado. Exatamente este crime aí. Então, com isso, acha que, digamos assim, fica mais justa a penalidade por tráfico? Não deixa de punir, mas pune de uma forma diferente, mais amena daquele que está acostumado. Sem dúvida, busca um equilíbrio, né? Um sentimento de justiça na aplicação da pena. Doutor, e a chamada individualização já está gerando problema aqui. Já está gerando problema aqui. Ronaldo, quem mata pela primeira vez, e aí? É a mesma coisa? Mas aí esse não E você tem uma diferença do... Foi bom você tocar isso, Ronaldo? Está aqui, Ronaldo. E quem mata pela primeira... Nunca matou pela primeira vez. É privilegiado também? O homicídio, quando não é qualificado, não é considerado hediondo. Então, a pessoa tem vários direitos. Tem algumas situações do homicídio privilegiado. Assim como existe o homicídio privilegiado, também homicídio simples. O próprio legislador previu lá o tráfico privilegiado. Entendi. Mas os tribunais do Brasil todo tinham preconceito com isto, né? Agora que finalmente foi reconhecido. Doutor, Ronaldo, se quiser perguntar, eu vou fazer minha última. Eu quero ser bem popular. Eu quero ser bem popular. Eu não. O meu querido Jânio, doutor Jânio Siqueira, tem que ser bem popular para explicar para a população
Por que houve essa mudança? O senhor acabou de falar das mulheres, dos traficantes, que às vezes são obrigadas pelos próprios para levar a droga lá para dentro da cadeia, aí são presas, aí entram nesse crime hediondo. É isso que está... Explique bem, popularmente, da forma mais simples possível para as pessoas, exemplifique para as pessoas poderem atender, doutor Jânio. Olha, Ronaldo, acontece o seguinte, o tráfico privilegiado, ele já está previsto no artigo lá dessa lei de drogas, antidrogas, tá? É no artigo 33, parágrafo 4º, etc. E diz o seguinte, que se o réu for primário, ou os antecedentes, não praticar atividades criminosas e não for membro de organização criminosa, ele terá direito a uma redução na sua pena de 1/6 a 2/3. Isto já vinha ocorrendo em alguns tribunais brasileiros. Mas os tribunais superiores não aceitavam isto. Okay. Por quê? Porque havia um exagero na aplicação dessas penas. Doutor, me diga uma coisa. Nesse caso aí, com essa medida do Supremo, isso vai repercutir em pessoas que estão presas hoje, pode pedir o mesmo benefício? Olha, entendo que sim, porque com essa decisão vai se abrir brechas para você entrar com recurso na execução penal, daqueles que estejam cumprindo já a pena, por condenações anteriores. Ela pode repercutir. Pode, na execução penal, okay. Ele pedir que sejam revistas essas penas. E, evidentemente, que os novos casos, os advogados vão trabalhar em cima dessa nova jurisprudência do Supremo. Se a pessoa estiver dentro desse parâmetro, aí tranquilo. Mas aí, detalhe, essa decisão do Supremo, ela não é uma decisão genérica, ela é incidental, é apenas para aquele caso. Ok, doutor. Quer dizer, para ter validade definitiva, o Senado Federal terá que baixar uma resolução para suspender a eficácia desse artigo aí e torná-lo inconstitucional. Isso é muito polêmico. Ainda que em parte. Isso é muito polêmico. Está aqui, olha. Se ela pertencer, ela ser esposa de um traficante, levar droga para ele e trabalhar com o material dele, isso não sei se é trabalho, isso não torna essa pessoa, principalmente as mulheres, já que o senhor tocou nesse assunto, que estão presas, ela integrante de uma quadrilha também de traficantes? Depende do envolvimento dela, Ronaldo, porque se ela levar uma pequena quantia apenas para subsistência, satisfazer o prazer, enfim, o vício do marido, no caso, não há o caso típico de traficância habitual. É o que pensam os tribunais, entendeu? Tá certo. E às vezes também aquela situação daquela mulher que às vezes faz um pequeno tráfico para a sua subsistência. Mas ela não pode fazer isso como uma atividade lícita, como uma atividade criminosa, dedicada a isso. Só faltava tem que ser uma forma de complementar a sua renda, a sua subsistência. Eu estou entendendo, doutor Jânio. Mas são aspectos que o Ministério Público vai ter que investigar. Esse é meu país, esse é o Brasil. Obrigado, doutor Jânio.